Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gálatas. Irmãos, na verdade é o pastor Jader que estava aqui na escala, mas ele não está passando muito bem. Parece que teve que ir ao médico, né? Oremos pela vida dele depois. E aí eu fui pego aqui, meio que, vou ver se eu dou conta de substituí-lo, né? Gálatas, capítulo 2, do versículo 11 até o 20. Eu gostaria, por gentileza, que você ficasse de pé em reverência à palavra do Senhor. Aqueles que podem, é claro. Amém? Todos acharam? Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí. A mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e assim se entregou por mim. Até aí, queridos. Pai Santo que estás nos céus, aqui está a Tua palavra. Nós cremos que ela é a verdade. E pedimos que o Teu Santo Espírito fale ao coração, fale com a Tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem à vontade, queridos. Desculpa a má leitura, mas os meus óculos parece que já estão precisando ser trocados. Problema da idade, né? Queridos, eu não vou fazer uma ministração, vamos dizer aqui, aos moldes do que a gente sempre faz, né? Uma pregação expositiva, mas hoje eu quero fazer uma pregação temática, e o tema é coragem, amor e fé. Algo intrínseco ao servo de Cristo, aquele que serve ao Senhor. A proposição do texto, proposição é o que o texto propõe. O que esse texto nos propõe? Nos propõe que o testemunho de Paulo revela que a vida cristã verdadeira, amém? A vida cristã verdadeira, ela é marcada por 3 pontos importantíssimos, que é coragem diante da verdade. Coragem, lembre aí. Amor pelo Evangelho
E por último, fé em Cristo. Coragem, amor e fé. O texto nos propõe que uma verdadeira vida cristã deve nos levar a ter coragem. Hoje é o dia do pastor. Pior coisa que tem um pastor sem coragem. Coragem de enfrentar os problemas. Coragem de enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. Fazer aquilo que precisa fazer. E isso não é só na vida de um pastor, é na vida de todo cristão. Nós precisamos ter coragem. Tem gente que tem medo de morrer. Olha só, que loucura, medo de morrer. Cristão com medo de morrer, irmãos, coisa horrorosa. Porque o cristão deveria ser a única pessoa nessa terra sem medo de morrer. E sabendo que nós vivemos uma vida de muitos conflitos e dificuldades nessa terra, enquanto a palavra diz que para nós a morte não é a aniquilação, não é o fim de todas as coisas, mas o recomeço de uma nova vida. Muitos cristãos vivem uma vida inteira sem tomar posse dessa verdade. Que nós não devemos temer a morte, a não ser aquele que está no pecado. Aí sim, realmente tem que ter medo. Se está vivendo no pecado, ele precisa ter medo da morte. Porque se ele morre em pecado, ele já sabe o seu destino. Pois bem, quando pensamos no apóstolo Paulo, irmãos, é uma figura importantíssima, no Evangelho, a palavra do Senhor, pensamos em um homem extraordinário, um homem usado por Deus, um homem sábio, Entretanto, aquilo que torna Paulo um exemplo para nós não é apenas a inteligência de um homem que se tornou um filósofo aos pés de Gamaliel. Paulo é inteligentíssimo, as suas cartas, as suas falas, são reflexões profundas. Filosófico ele, onde ele fala e contempla com palavras muito bem colocadas e profundas. Nós entendemos que ele tinha grande conhecimento, mas não é apenas inteligência ou capacidade, missionária que ele tinha de enfrentar as dificuldades, a coragem que ele tinha para enfrentar os desafios. Mas o que impressiona, irmãos, é a profunda graça transformadora de Deus na vida de Paulo. Um homem que foi transformado verdadeiramente. Um homem que saiu da sua classe social, um homem com posses, que estudou na melhor faculdade daquela época, sendo judeu também, tinha cidadania romana, que eram para poucos naquela época, ter uma cidadania romana, era muito mais difícil do que você, brasileiro, ter uma cidadania americana. Era muito difícil. Paulo tinha. Pela sua capacidade intelectual, pela sua família. Mas Paulo, irmãos, foi um homem conquistado por Cristo. Ele foi conquistado pelo Senhor. Ele não apenas pregava o Evangelho, ele vivia o Evangelho, que é algo muito diferente do que pregar, não é isso? O que nós vivemos hoje na nossa sociedade é uma hipocrisia, irmãos, que parece uma pandemia de hipócritas. E pessoas com um discurso lindo, falam muito bem, nos convence com as suas palavras. Tem uma lábia, uma retórica que é uma coisa impressionante. Só que o discurso está do lado de cá e a prática do outro lado. É terrível ver isso, irmãos. A gente, como pastor, ouve as pessoas, dá atenção. Mas Deus nos dá a graça e às vezes a gente tem discernimento de espírito, às vezes.
e vê o quanto as pessoas estão distantes do verdadeiro evangelho. E se você confrontar, não volta mais. Porque são dodóis. São pessoas que ainda não largaram a sua velha natureza. Não abriram mão da sua vaidade, da sua arrogância e de tantos outros sentimentos do velho homem. É terrível isso, irmãos. E a gente precisa falar dessas coisas. Mas Paulo foi conquistado pelo Senhor. Paulo abriu mão. Paulo abriu mão do velho Paulo. Ele abriu o coração e deixou Jesus transformá-lo por inteiro. Aquilo que torna Paulo um exemplo para todos nós não é a sua inteligência, não é a sua capacidade missionária, não é os seus escritos, as suas cartas inspiradas, é a sua profunda transformação, de como Paulo foi transformado pela graça de Deus. Quem era Paulo antes e quem Paulo se tornou? Um homem transformado pela graça de Deus. Coisa linda é quando a gente lê Atos no capítulo 9. Paulo foi completamente conquistado por Cristo, não apenas pregava o evangelho, ele vivia o evangelho, irmãos. E ele não apenas defendia o evangelho, ele amava o evangelho. Ele era apaixonado pelos ensinos de Cristo. É algo impressionante quando a gente ouve Paulo, né? Ele não apenas ensinava sobre a sua fé, ele vivia, ele era testemunha da sua fé. Desde o início da sua caminhada cristã, Paulo deixa claro que ele iria pagar o preço necessário, o sofrimento que ele iria viver. E o Senhor disse para ele, lá em Atos capítulo 9. Jesus fala claramente para aquele homem que era arrogante, que era vaidoso, que era perseguidor dos cristãos, que tinha autoridade para prender, para levar cativo e até matar se fosse preciso. Sabe o que Deus fala com aquele homem quando ele tem um encontro com Cristo? Eu lhe mostrarei, Paulo, o quanto você vai sofrer pelo meu nome. Você imagina esse evangelho Papai Noel que é pregado aí fora, de que você vai para Cristo, que todos os seus problemas vão se resolver, não é isso? Vem para Jesus, Deus vai te dar a casa própria, o carro próprio, Deus vai te dar a chave da vitória. Hoje a sua bênção está aqui, hoje você vai sair daqui assim assado, não é isso? O evangelho Papai Noel. Tem que ser muito infantil para cair nessas ciladas, porque evangelho é negar a si mesmo. É abrir mão daquilo que você tem em benefício ao outro. Esse que é o verdadeiro evangelho. E foi esse o evangelho que Paulo conheceu. Paulo, eu vou te mostrar o quanto você vai sofrer por amor à minha palavra, por amor a Cristo. Será que se você recebesse uma palavra dessa de Deus, você serviria a Ele? Já pensou? Foi isso que o Senhor disse para Paulo. E assim aconteceu. Aquele homem, classe média alta, cheio de pompa, de autoridade, de bens, conheceu a fome, conheceu a escassez, conheceu as prisões, o naufrágio, ele conheceu perseguições, calúnias, abandono, solidão. Leia Timóteo, 2 Timóteo, irmãos, aqueles últimos capítulos de 2 Timóteo, quando eu leio eu choro, eu me emociono. Paulo está abandonado pelos seus irmãos em Cristo, sentindo só, sentindo frio na prisão. Paulo já está velho, Paulo já está encurvado, e todos o abandonaram. Que vida, hein?
Que vida daqueles que, apaixonados pelo Evangelho, estão dispostos a viver. Assim aconteceu. Em Mileto, lá em Atos 20, ele reúne os presbíteros para dar ali àqueles presbíteros algumas orientações sobre vida cristã. E Paulo chora. Paulo diz para eles: olha, vocês vão derramar muitas lágrimas pelo ministério, assim como eu. Só Paulo sabia a dor do outro. Só Paulo sabia o quanto a graça era preciosa e doía em Paulo quando ele via alguém tratando a graça como barata. Ele sofreu porque tinha convicção do Evangelho de Jesus Cristo. Tinha convicção da sua vocação. Tinha convicção do seu chamado. Ele valorizou o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele valorizou. Ao escrever a sua última carta, já idoso, preso em Roma, ele pede a Timóteo que venha depressa, porque todos o haviam abandonado. Abra a sua Bíblia aí, no livro de Timóteo, 2 Timóteo 4, versículo 9. Olha o coração de Paulo no final de sua vida. Ele diz para o seu discípulo amado: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tiquico, mande-o até Éfeso. Quando vieres, traze a minha capa, que deixei em Troades, em casa de Carpo, bem como livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Olha só a sua carta e o seu desabafo. Preso em Roma e abandonado pelos mais chegados, no dia do seu julgamento não havia ninguém qual pudesse falar uma palavra ao seu favor. E assim aconteceu. Queridos, ainda assim nós não encontramos em Paulo amargura, não encontramos em Paulo arrependimento pela sua vida cristã, não encontramos desistência, encontramos um homem satisfeito com Cristo e o adorando. É isso que ele diz: a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Encontramos um homem que realmente entregou a sua vida a Cristo.
se entregou por inteiro. Aqui nós descobrimos, irmãos, o que sustentava a sua vida. E é o que deve sustentar as nossas vidas. Paulo nos leva a ter, ele nos inspira a ter uma vida que realmente glorifique a Deus. Uma vida que as pessoas, ao olharem para nós, ao conviver conosco no trabalho, em casa, no nosso dia a dia, diga assim: olha, esse irmão é uma bênção. Essa irmã é uma bênção. Porque ele te falou alguma coisa? Não, eu tenho visto o seu testemunho de vida. Eu vejo, é uma pessoa correta, é uma pessoa que sempre está falando sobre a sua fé, sobre Cristo, sobre esperança. Essa pessoa não permite que as lutas e as dificuldades o deixem abatido, mal-humorado, carrancudo, porque a sua alegria está no Senhor. A sua alegria não vem daquilo que está à sua volta, das coisas circunstanciais, mas vem do alto, vem de Deus, vem do Espírito Santo. Então, queridos, essa é a vida que glorifica a Deus. Às vezes nós somos tentados a viver uma vida de murmurador. Às vezes chega alguém, nossa, mas hoje está todo mundo gripando, esse tempo está horrível, e que não sei o quê, que não sei aonde. E se você bobear, você entra na vibe, né? Mas esquecemos de glorificar a Deus por tantas bênçãos que nós temos recebido. Esquecemos de nos alegrar, irmãos, com a bênção da salvação. Esquecemos de nos alegrar que o nosso nome está escrito no livro da vida. Esquecemos de valorizar aquilo que realmente tem valor, que é aquele tesouro que está nos céus. E começamos a agir como pessoas mundanas, que não têm esperança em Cristo. E entramos na vibe da política e de tantas outras coisas. Porque o nosso coração está nessas coisas. E onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Se o coração está no pecado, é porque o pecado é o seu tesouro. Se o coração está em Deus, está na palavra, está na oração, é porque lá está o seu tesouro. Deus conhece as nossas prioridades, irmãos. Que as nossas prioridades estejam de acordo com aquilo que a palavra nos ensina. De acordo com aquilo que a palavra nos orienta. Quais são as nossas prioridades? Porque para as nossas prioridades nós temos tempo. Não é verdade? Meu cardiologista diz que faz parte do meu tratamento do coração a academia. Todas as vezes que faltam uns dias para mim ir, eu corro para a academia, porque ele vai me perguntar. E o pastor João conhece ele, o doutor Edson Delamore, que é médico dele. De vez em quando, um dia ele deu um grito comigo lá no consultório. Para mim foi terrível, foi um péssimo testemunho. Porque perguntou, você está indo na academia, Edmar? Eu falei assim, não. Você é pastor, rapaz, cuida da sua vida. Como é que você vai cuidar da vida dos outros? Você precisa ir, né? Desse jeito, comigo no consultório, eu, tá bom, desculpa. E agora sempre vou, pelo menos uns dias antes. Está indo na academia? Estou. Mas prioridade, eu tenho muitas prioridades. Eu estou tentando colocar a academia como uma prioridade, mas eu tenho sempre coisas mais importantes do que essa. Eu tento acordar mais cedo, mas eu tenho que orar, tenho que ler a Bíblia, tenho que fazer um tanto de coisa antes de ir para a academia. Quando é horário de ir, às vezes eu estou com um horário marcado aqui no gabinete. Mas eu tenho ido, pelo menos 1, 2 vezes no mês. Esse mês eu fui 2 vezes já. E eu vou conseguir, em nome de Jesus. Queridos,
A pergunta central do livro aqui de Gálatas, de 2 a 11 até 20. O que aprendemos com o testemunho de Paulo em Gálatas? Primeiro, testemunho de coragem. Cefas é Pedro. Paulo chega ali, vê Pedro ali, todo conversando com a turminha. Tinha dois grupos, da circuncisão, aqueles que não eram circuncidados, os judeus e os ímpios. E Paulo, com aquele olho observador, ele percebeu que Pedro estava comungando com aqueles que tinham pensamento errado acerca da salvação. E Paulo era inferior a Pedro, num sentido. Pedro era um homem muito respeitado, porque ele era um discípulo de Jesus. Paulo, quando teve o encontro com o Senhor, Jesus já tinha ressuscitado, já estava aos céus. Paulo não viu Jesus no sentido literal da palavra, nem de estar com ele. Pedro era ali ainda um dos apóstolos vivos. Era uma sumidade naquela época. Olha, o apóstolo Pedro está aí. Pedrão, sim, andou com Jesus, andou sobre as águas, né? E Paulo o repreendeu na cara. Paulo teve a coragem de dizer para aquela autoridade cristã, que era para ser exemplo, modelo, e aqui ele disse, olha, eu resisti, porque ele estava com os ímpios. Queridos, nós não precisamos de aprovação das pessoas. A Bíblia diz que importa agradar a Deus, em primeiro lugar. Seguir a paz com os homens, se possível for. Mas nós devemos obrigação e obediência à palavra de Deus. Não é o que você pensa e o que você acha também, não. Mas a palavra de Deus. Dietrich Bonhoeffer entregou a sua vida. Morreu porque enfrentou o Terceiro Reich. Enfrentou Hitler. Mas não se calou, enquanto toda a igreja luterana, quase em peso, se dobrou a Hitler, houve um pastor que não teve medo e enfrentou. E ele, junto com Karl Barth, eles criaram ali uma declaração de fé, de Barmen, dizendo, olha, nós somos obedientes a Cristo e a igreja só obedece a Jesus, não ao governo. Governo não tem poder sobre a igreja, mas quem governa a igreja é Cristo. Ele foi enforcado, ele morreu, mas ele não se dobrou às facilidades daquela época, ao medo, porque o verdadeiro cristão é aquele que tem coragem de diante de Deus dizer, eu sou um pecador, eu ainda tenho vícios, eu ainda faço coisas que o Senhor sabe que eu faço. Mas eu não concordo, eu quero mudar, eu quero melhorar. Tem coragem para admitir o seu erro, mas tem coragem para defender a palavra, defender a fé. Isso é amor por Cristo, é amor pelo Evangelho. Cristão não pode ser frouxo, irmãos. Não pode. Servo de Cristo, nós temos uma regra de vida e fé, que é a palavra do Senhor. Por isso é necessário conhecê-la. E é um dos problemas hoje, sério, que ninguém lê. As pessoas não leem. Muita gente comprou livro meu aí. Se eu for perguntar quem leu tudo, eu sei que vai ficar com vergonha. E esses dias eu fui igual bobo, todo feliz levar um livro para um amigo meu. Trabalhou comigo muitos anos atrás. Aí você pensa, eu sou muito observador, irmãos. Aí eu fico pensando, Jesus, que tempo é esse que nós vivemos? Eu fui levar para ele. Ô, meu querido, aqui eu quero te dar de presente um livro que eu escrevi, tal. Ô, Dimar ficou muito feliz. Ah, não precisa nem de me dar, não, porque eu não vou ler mesmo. Duas coisas, mal educado. Porque se você não vai ler, você não precisa falar com a pessoa. Recebe, a pessoa está te dando, tem educação, carinho, compreensão. Outra coisa, ele falou como se aquilo fosse vantagem. Um tolo se gloriando da sua tolice.
E a Bíblia diz o quê? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Esquecendo de que o conhecimento é libertário. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra liberta da opressão, do pecado, de tantas outras coisas, mas todo conhecimento é libertário. Não é isso? Eu sou ignorante quanto à medicina, mas se eu estudar medicina, eu serei liberto dessa ignorância quanto às ciências médicas. Porque o conhecimento é libertário. E tem crente ainda se gloriando por não ler, por não ter interesse, e não conhece a palavra, e tem minhocas na cabeça em vez de palavra de Deus, pensa o que quer, só fica no celular, só vendo figurinha, coisas imprestáveis, e os pastores hoje gastam tempo evangelizando crente. Falando da Bíblia para aqueles que deveriam saber. Nós temos que gastar tempo, irmãos, com as pessoas que não conhecem a palavra, evangelizando, trazendo as pessoas para conhecer a palavra de Deus. Mas temos muitos crentes que não foram libertos porque não conhecem a palavra. Ele sabe que Jesus é bom, ele vem no culto, é maravilhoso, ele gosta até da palavra, mas fica por isso mesmo. Ele não conhece as promessas de Deus. Quando nós conhecemos as promessas de Deus, como Paulo sabia, conhecia as promessas do Senhor, a graça, aquilo que o esperava. Por isso ele entendeu e compreendeu, irmãos, a ponto de defender aqui o Evangelho, de enfrentar Pedro. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, eu resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Querido, não se torne repreensível, mas procure ser irrepreensível, para que as pessoas não tenham que te chamar a atenção por questões básicas, por falta de conhecimento da palavra. Então, Pedro se tornou uma pessoa irresponsável, repreensível. Então ele começa aqui a dizer, olha, ali Pedro inclusive dissimulou até Barnabé. Uma pessoa quando começa a agir de forma errada, achando que está certo, ele vai disseminando contendas. Tem gente que disseme contenda dentro da igreja. Tem um problema com o pastor, em vez de procurar o pastor e conversar com o pastor, fala com um, fala com outro e fala com outro. É uma coisa diabólica, né? Porque se você tem alguma coisa contra alguém, querido, procure essa pessoa. Fala, meu irmão, estou chateado com isso e aquilo e tal, e eu estou aqui abrindo meu coração. Isso acontece. É normal. Mas quando você começa a ficar com seu coração, que às vezes é vaidoso, tem gente, irmãos, que chega achando que está com toda a razão. E o que a gente percebe quando vai conversar com aquela pessoa? Imaturidade. Falta de conhecimento da palavra. Por que às vezes a gente fala, irmãos, vamos passar aqui por um alinhamento teológico? O que é isso? Aprender mais da palavra. Tem gente que resiste. Acha que não é necessário conhecer mais a Bíblia. Deve ser, assim, um doutor em teologia. Porque conheço o doutor Adilson Schultz, um doutor, uma autoridade, é um homem que estuda, continua estudando. E quando a gente fala com esse doutor Schultz, mas que lindo, que essa palavra e tal, não sei o quê, ele sempre fala assim, não, estou aprendendo. E tem gente, irmãos, que não leva o reino de Deus a sério. E isso é terrível. Mas pode acontecer, aconteceu com Pedro, né? Será que não vai acontecer com a gente? Acontece. Mas quando a gente fala, quando a palavra ministra aos nossos corações, é para nos dar um alerta. É para chamar a nossa atenção por coisinhas pequenas que passam desapercebidos e às vezes a gente não percebe. Essa palavra fala comigo primeiro, antes de falar com os irmãos. A palavra sempre corta primeiro no coração do pregador. Testemunho de coragem.
Paulo narra esse episódio envolvendo Pedro, né, quando ele chega ali em Antioquia. Pedro, que inicialmente se relacionava normalmente com os cristãos gentios, porém agora chegaram, né, alguns judeus ligados ao grupo da circuncisão, e Pedro mudou todo o seu comportamento. Por quê? Talvez Pedro ficasse com medo da opinião das pessoas. Irmãos, é muito triste quando você vê um cristão preocupado ou com medo de ser repreendido por causa da sua fé. Nós não temos que ter medo. Em todo lugar que eu chego, eu faço questão de dizer que eu sou cristão. Faço questão. Com qualquer pessoa que seja. E estou ali o tempo todo, quando eu falo que sou cristão, é a oportunidade de falar de Jesus para aquela pessoa. Imagina se eu sento do lado de uma pessoa, ou se eu vou num supermercado, converso com a moça do caixa, numa padaria, e não falo de Jesus para essa pessoa. Pode ser o último dia daquela pessoa, e Deus colocou aquela pessoa no meu caminho. Um dia eu fui no supermercado ali, a moça com os olhos todos vermelhos, cara inchada de tanto chorar. Eu falei com ela, falei assim, minha filha, deixa eu te falar um negócio aqui com todo respeito. Os seus olhos estão arejando. E eu quero te dizer que Jesus ama a sua vida. E nele nós encontramos conforto e consolo. Aí ela chorou mais, né, tadinha? Ela falou assim, amém, amém. Eu falei assim, que Jesus pode mudar a sua vida, filha? Ora, fala com ele. Tenha esperança em Cristo. Nós somos mensageiros de Deus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores. O Márcio, nós trabalhamos junto durante muitos anos, né, Márcio? O Márcio está ali, aquele rapaz bonito, do lado daquela moça bonita, que é a irmã da Suelen, né? Aquela moça ali, a irmã da Suelen, da minha nora. E foi eu que um dia falei com o Márcio estava triste lá no serviço, meio assim chateado. Eu falei assim, Márcio, eu conheço uma moça, que é irmã da Suelen, da minha nora. Vou te mostrar uma foto dela. Pedi a Suelen uma foto. Então, os dois estão casados aí hoje, ó. Glória a Deus. Encontrou a mulher da vida dele. Mas Deus me usou, né? A verdade. Deus usa a gente assim. Não é? Estou falando isso não é por causa disso, não. Estou falando do Márcio, porque nós trabalhamos juntos, e ele sabe o tempo que a gente teve ali trabalhando junto, né? Depois a gente convivendo, ele entregou a vida dele para Cristo, teve a oportunidade, né, de falar do amor de Jesus para o patrão, nosso patrão ali, na hora da morte. Nós estávamos ali o tempo todo, cercando as pessoas, falando do amor de Jesus. Lá, quem não quis converter, porque realmente não era eleito para salvação, não. Mas os que eram, ouviram e se entregaram a vida para Jesus. Eu não sei se vocês fazem isso no seu trabalho, né? Eu sei que o Gabriel faz. O Gabriel tem uma célula lá no trabalho dele, né, Gabriel? Vocês oram antes de começar. Onde nós estivermos, querido, nosso trabalho, nossa casa, é uma extensão da igreja. É um local de nós anunciarmos as boas novas. E eu digo isso pelo próprio exemplo de Paulo, o amor que ele tinha pelo Evangelho. Então, que não falte nos nossos corações coragem, amor e fé, para que possamos ser testemunhas de Cristo Jesus, onde nós estivermos. Testemunhas de Cristo. Para isso o Senhor nos chamou, não é isso? Pois bem, por medo da opinião dos homens, ele afastou-se dos gentios, seu comportamento contradizia a verdade do Evangelho. A atitude de Pedro acabou influenciando outros irmãos, inclusive Barnabé. Paulo o repreende por causa da sua hipocrisia. E devemos tomar cuidado, porque a hipocrisia pode se espalhar pela igreja também. Neste momento, Paulo toma uma atitude corajosa. Ele confronta Pedro publicamente, não porque desejava uma discussão, não porque queria humilhá-lo, não porque queria provar que estava certo,
porque a verdade, mas porque a verdade do Evangelho estava em jogo. Havia ali um ensino herético, errado. Então, Paulo não pensou duas vezes. Queridos, a unidade da igreja não estava sendo ameaçada. A suficiência da graça não estava sendo questionada naquele momento. A cruz estava sendo obscurecida. Sabe o que é isso? As pessoas estão tentando apagar a mensagem da cruz através do seu próprio testemunho. Porque se alguém não tem um testemunho de cristão, é porque ele está querendo obscurecer a cruz de Cristo. Ele está negando a cruz, ele está negando o Evangelho. Por isso Paulo não se calou, ele preferiu enfrentar um conflito do que permitir que a verdade fosse comprometida. Quem ama a verdade do Evangelho, irmãos, não teme a reprovação dos homens. Não teme. Não teme. Eu já passei por algumas experiências em plantação de igreja. Uma das mais difíceis foi lá na favela do Sumaré, ali do outro lado ali do Shopping Del Rey, de enfrentar traficante com a arma assim na minha cara. Quando você subir aqui, você apaga os faróis e abre os vidros do seu carro. E eu disse para ele, que bom que você já me conhece, porque eu tenho vindo aqui todas as quinta-feiras pregar o Evangelho. Está convidado a participar do culto. Nunca tive medo, irmãos. Claro que eu não vou tentar Deus, né? Não vou ficar lá. Mas eu sempre sabia que onde eu estava era o Senhor que tinha me colocado. Aonde o Senhor nos levar para pregar o Evangelho, Ele vai conosco. Nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Nós precisamos ter a convicção do nosso chamado, da nossa vocação, da nossa vida cristã, como deve ser o nosso comportamento. Como uma igreja de Cristo deve agir, deve se comportar na sociedade. Paulo nos ensina que existe um momento em que o silêncio deixa de ser virtude e passa a ser omissão. Quando o Evangelho está sendo distorcido, a fidelidade exige coragem. Coragem. Nós somos guardiões, irmãos, dessa palavra. Coragem. Por isso esse púlpito. Para subir aqui, para pregar a palavra do Senhor. Como eu falei no domingo de manhã, quando o Marconi estava aqui. Ia falar à noite, acabou que não deu tempo. E eu disse para a igreja, muita gente está me perguntando, pastor, por que o Marconi não está pregando? Por que o Marconi não está dando escola dominical? Eu falei aqui na presença dele, chamei ele aqui. Falei que eu coloquei em disciplina, fora de qualquer trabalho aqui na igreja, para ele se dedicar à família dele. Porque tem que cuidar da família primeiro, antes de subir aqui, para pregar a palavra. Púlpito não é brincadeira. Servir a Cristo não é brincadeira. E aqui nós levamos isso muito a sério. Pregar a verdade. Falar do amor de Cristo. Nós não estamos aqui para agradar as pessoas, mas para pregar a palavra do Senhor, para agradar a Cristo. E é muito sério isso, irmãos. Tem muita gente que não tem vocação que o Cristo deu. Mas tem muita gente com projeto pessoal. Meu projeto pessoal é ser pastor. Vai pastorear. Vai para o Sumaré pregar na favela. Vai lá para o Bosque de Ibirité. Hoje tem asfalto para todo lado lá, mas na época que nós iniciamos o trabalho lá, era 10 centímetros de pó. Quando era chuva, você não saía lá de carro, porque é uma parte lá que é uma ribanceira para baixo. Sai daqui no sábado para pregar, né, lá em Quebra-Perna. O pastor Geraldo não está aí, não, ele conhece lá em Baldim,
uma comunidade quebra-perna. 80 quilômetros. Todo domingo eu ia para lá. Pastor, estou sem gasolina. Ó, pede uma oferta para os irmãos aí, se vira, você tem que estar lá. Chegava em casa 1h da manhã no domingo. Uma comunidade, pessoas humildes. Isso não quer. O povo quer começar já logo com as facilidades, né, pastor João Batista? Queridos, vivemos dias em que muitos se adaptam à mensagem bíblica para agradar as pessoas. Uma vez o irmão chegou, pastor, o senhor bate demais na gente. E eu falei assim, eu quero que vocês vão para o céu. Você tem obrigação sobre a sua vida. Você vai prestar conta para Deus da sua vida. Deus vai me cobrar da vida de todos vocês. Pastor tem essa obrigação, esse peso de responsabilidade. A Bíblia diz que os pastores prestarão conta das ovelhas de Cristo. Aí eu vou ficar aqui massageando o seu ego? De jeito nenhum. Eu vou pregar a palavra. Porque essa é a palavra que liberta, que nos tira do nosso conforto. E pelo menos deixa a gente chateado. Teve um dia que a Andréia Nazaré, pastor, eu estou saindo daqui na igreja hoje triste e com vergonha. Falei assim, quem dera todo mundo saísse assim. Ué, mas não tem que sair da igreja, não é alegre, feliz? Depende. Talvez a gente tenha que sair com vergonha, triste, porque fomos confrontados pela palavra de Deus. E se a gente sabe das nossas demandas, das nossas deficiências, aí a gente tem que sair triste mesmo, dizendo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Me ajuda, Senhor. Está fácil não. A pressão para suavizar o pecado, irmãos. A pressão para relativizar a verdade. A pressão para moldar o evangelho, a cultura. Eu escrevi um livro agora, Graça Preciosa, e eu estou falando dos pastores da internet. Tudo milionário, andando de jatinho. Manda uma mensagem bonita, tem um tanto de gente seguindo. É fácil, né? Aí é fácil. Pouco tempo chegou um casal, pastor, eu queria que o senhor apresentasse a minha criança, isso já tem muito tempo, viu, irmão? Não foi aqui não. Eu falei assim, mas vocês não é daqui, vocês são de qual igreja? Não, nós não frequentamos igreja não, pastor, nós decidimos servir a Cristo em casa mesmo, a gente segue um pastor. Eu falei assim, olha só. A irmã Fia conhece a pessoa. Irmãos, a minha língua coçou para dizer assim, liga para esse pastor da internet, pede ele para vir aqui, Belo Horizonte, apresentar seu filho. Ué, esse pastor lá não está nem aí para a vida das pessoas. E tem gente que não quer congregar. Igreja é um conjunto de pessoas. Não existe essa assim, eu sou igreja, vou estar em casa. Não, você não é igreja em casa não, querido. Sinto muito te dizer. A Bíblia, quando fala sobre igreja, é plural. Um grupo de pessoas servindo a Deus. Fala de uma irmandade, de uma comunidade, de pessoas que compartilham a mesma fé, e congregam e adoram juntos. Aí é igreja. Mas o evangelho não precisa ser atualizado. Ele continua o mesmo, ele continua sendo o poder de Deus para a salvação. Pronto. Defender a verdade pode custar muitas coisas. O pastor pode ser preso, por dizer a verdade, pode custar nossa liberdade, amizade, aprovação, conforto. Pastor, vou sair daqui, vou para outra igreja aqui. Amém, irmão, vai. Inclusive, o Bruno, mas a Letícia me procuraram, pastor, nós estamos mudando para Caeté. Nós vamos lá, congregar lá em Caeté, na Igreja Batista de Caeté. Mudou para lá, vai ficar mais fácil para eles, questão de trabalho, de família. Mas eu quero agradecer a igreja, pede à igreja aí, agradece a igreja por mim. Fomos bem acolhidos, estamos muito felizes aqui. É o que nos entristece nessa mudança, é deixar de congregar. E eu fiquei muito feliz, meu irmão, que bom que você me procurou, porque, irmão, vocês acreditam que tem pessoas que você ora por elas, você chora por elas, você ajuda. As pessoas saem da igreja e não te avisa.
Tem gente que manda uma mensagem pelo WhatsApp. Olha que evangelho nós vivemos nos dias de hoje. Pessoas não procuram para dar uma satisfação. Pastor, olha, não repara não, o senhor não vai me ver mais, eu estou indo para outra. Irmãos, eu não seguro ninguém. Pastor, estou indo para outra igreja, querido, vai em paz, Deus te abençoe. Agora, não vou mentir quando escrever, né, pastor? Não vou mentir quando mandar carta, pedir carta, não. Se pedir carta, ó, está nessa e nessa situação, vocês recebem aí se quiser. Claro que, né, o Bruno, mas a Letícia, ó, se quiser eu mando a carta aqui, viu? Vocês foram uma bênção na igreja, vocês contribuíram para o crescimento do reino. Vai em paz, querido. Abraçamos ali fora, choramos. Porque é uma partida de pessoas que amam o Senhor e que fazem falta, mas estão indo abençoar um outro ministério. Eu estou dizendo isso, irmãos, é desabafo? Não, estamos falando sobre testemunho cristão. Estamos falando sobre coragem. Estamos falando sobre amor e fé. 3 elementos importantíssimos que o apóstolo Paulo, ele mostra de forma clara nesse texto, apesar de eu não estar pregando expositivamente, o amor que ele tem pelo evangelho, a coragem de repreender quem quer que for, o amor pela palavra de Deus. E são 3 elementos importantes na vida de um cristão, não é só de um pastor, de um líder, não, a vida de um cristão. Porque todas essas situações que estamos falando aqui, todos nós, vocês, enfrentam no dia a dia de vocês. Isso é importante. Falar de Jesus, falar do Evangelho. O Evangelho continua sendo o poder de Deus, irmãos. Orando pelos enfermos. Eu glorifiquei a Deus quando a Mira disse que o Pedro nem saiu do coma, já estava até assistindo o jogo do Brasil. Olha que milagre que Deus fez na vida desse menino que estava entre a vida e a morte. O nosso Deus continua operando milagres. Ele cura, Ele liberta, e se for propósito dele, Ele ressuscita. Eu creio, Deus é imutável, Ele não mudou, irmãos. Nós mudamos. Nós não entregamos aquilo que deveríamos entregar. O nosso Isaac continua sendo nosso, nós estamos agarradinhos a ele. Nós não entregamos o Isaac. Não foi isso que eu preguei no domingo passado? Nós não entregamos. Paulo viveu para preservar o evangelho da graça, irmãos. Olha o que ele diz, versículo 15 e 18, nós já vamos para o encerramento. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Lá em Coríntios ele fala assim, olha, eu subjugo o meu corpo à servidão. Sabe o que é subjugar o corpo à servidão? É como se você pudesse escravizar o seu corpo. Você não vai corpo, carne, você não vai fazer a sua vontade. A sua vontade está submetida à vontade de Deus. Subjugo. Ah, isso eu gosto disso. Não, mas Deus não gosta. Então eu abro mão, eu sofro, eu escravizo o meu corpo. E eu faço isso porque pregando aos outros que eu mesmo não seja reprovado. É isso que Paulo diz. Então ele subjuga a sua vontade, o seu corpo, os seus desejos, a sua carne. Então, queridos, a questão central era como o pecador é aceito por Deus. E a resposta de Paulo é clara no versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo estava falando da lei. Não era necessário mais a circuncisão do prepúcio, mas a circuncisão do coração. Então ele diz aqui, olha, o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Essa é a essência do Evangelho. Somos salvos não por aquilo que fazemos, somos salvos por aquilo que Cristo fez por nós. Amém? Não são as nossas boas obras que nos salvam, mas os salvos fazem boas obras, porque são salvos
por isso ele faz boas obras. Mas muitos salvos, depois de salvos, confortáveis que ficam, que esquece também das boas obras. Mas é necessário. Boas obras é fruto da salvação, da vida transformada. Bom, essa é a essência do Evangelho, queridos. A justiça que nos aceita diante de Deus não vem das nossas obras, vem da cruz. Por isso Paulo reage com tanta firmeza. Ele amava profundamente o Evangelho da graça. Ele sabia que qualquer tentativa de acrescentar méritos humanos à salvação iria colocar em questão a mensagem da cruz. Por isso ele diz aqui, um pouco mais embaixo, vamos pegar aqui. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Olha só, eu morri para os meus atos mundanos. Eu morri para aquela vida pecaminosa. Eu morri, eu estou morto. Olha só, irmãos. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele fecha essa mensagem aqui, vamos fechar aqui no versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive. Irmãos, e hoje está uma briga, parece que tem duas pessoas querendo dividir no mesmo corpo. Uma pessoa carnal e uma pessoa que se diz espiritual. E o Espírito Santo deve estar falando assim, sai porque esse corpo não te pertence. Mas a pessoa está insistindo, está guardando ainda os maus hábitos adquiridos, influenciado por esse sistema mundano. Mas Paulo deixa claro que nós precisamos morrer para o mundo, para podermos viver para Cristo. Essa é a vida que agrada ao Senhor. O amor ao Evangelho, irmãos, é preservar sua pureza e anunciá-lo com fidelidade. Paulo compreendia que o Evangelho adulterado deixa de ser Evangelho. E se a salvação depende das boas obras, então a cruz é desnecessária. Porque é a cruz que nos mostra a graça, que nos justifica, que nos mostra claramente que tudo foi Deus. Nós entramos com os nossos pecados e o Senhor entra com a salvação. Ele nos limpa, Ele nos lava, Ele lança os pecados no mar do esquecimento. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero orar e pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Porque Cristo morreu, irmão, sabendo que somos totalmente dependentes da sua graça. A aplicação, irmãos, dessa mensagem para os dias atuais, para as nossas vidas. Devemos amar o Evangelho da mesma forma, não apenas acreditando nele, mas protegendo e ensinando, transmitindo às próximas gerações. Está aqui, a próxima geração. Eu glorifico a Deus, uma igreja cheia agora de crianças, cheias de adolescentes. Ele disse que não tinha, agora estou vendo adolescente aí, as pencas, juniores. Essa é a geração. Eu gostaria que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, pudessem entender e compreender bem essa mensagem e saber o quanto a igreja deles ama Jesus, o quanto essa igreja ama a palavra de Deus, o quanto nós estamos aqui, nos dedicando ao ensino para que essa geração, para que todos vocês possam impactar a geração de vocês com o Evangelho. Esta é a missão da igreja, essa é a missão do pastor, anunciar a palavra, preparar as próximas gerações, para que tenham discernimento e sabedoria, para enfrentar as dificuldades da vida, através da coragem, do amor e também da fé. Amém? Feche os seus olhos.
Pai Santo que estais nos céus, chegamos agora a um ponto culminante dessa palavra. Aqui encontramos uma das declarações mais profundas de toda a palavra. Paulo está dizendo que ele morreu. O perseguidor morreu. O orgulhoso fariseu morreu. O homem que confiava nas suas boas obras morreu. Mas ele ressuscita com Cristo, porque a sua vida pertence completamente em Cristo. Assim como nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, o velho homem, a velha mulher morreu. Hoje nós temos uma nova identidade em Cristo. Estamos no propósito de Cristo, na esperança de Cristo, e o nosso futuro está em Cristo. Aleluias! Porque Ele vive. Aleluias! Para Cristo, nós vivemos também para Cristo. Assim como morremos para o mundo, hoje nós vivemos para Cristo. Hoje a nossa vida tem propósito. Hoje a nossa vida tem razão de ser. Hoje nós estamos fazendo valer a razão da nossa existência. Nós existimos para a glória de Deus. Que a nossa igreja, Senhor, seja essa igreja comprometida com a verdade, com a palavra do Senhor, que sejamos cada vez mais confrontados por esta verdade. Aleluias! Porque o cristianismo não consiste apenas em frequentar cultos ou conhecer doutrinas. É uma união viva, íntima com Cristo Jesus. A vida cristã autêntica, ela acontece quando Cristo é o centro das nossas vidas. Ele é a figura central. Aleluias! Quando nós submetemos a nossa vontade à vontade dEle. Quando a nossa identidade está nele, quando a nossa confiança está nele, quando podemos dizer: a minha vida pertence a Jesus Cristo. Aleluias! A nossa vida é do Senhor. A nosso coração é do Senhor. Nós somos do Senhor e o Senhor é nosso. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos. Caminha conosco, Senhor. Sustenta-nos. Renova-nos. Fortaleça-nos. Dê-nos graça e sabedoria para enfrentar as dificuldades do dia a dia, glorificando o Teu nome, com um coração alegre, sustentado numa fé que não se abala diante das circunstâncias, mas que confia plenamente nos cuidados do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, sustenta-nos nesta caminhada, porque nós cremos no milagre que nós esperamos do Senhor, nós cremos na Tua palavra, nós cremos nas promessas do Senhor, nós cremos que Tu és fiel, Jesus. Portanto, a cada manhã, nós entregamos, ó Pai, a nossa vida, as nossas preocupações, as nossas dificuldades, seja as preocupações com a nossa família, seja as preocupações com o nosso trabalho, seja, ó Deus, as preocupações que temos com os nossos irmãos, nós depositamos em oração, na presença do Senhor, e descansamos o nosso coração, porque a fé nos faz agir desta forma, entendendo que Tu és soberano, que o Senhor tem cuidado de nós, e que o Senhor dirige a nossa história. Aleluias! Glórias a Deus! Porque, ó Deus, as marcas do abandono não estão no nosso coração. O Senhor tem cuidado de nós. Como diz o profeta Isaías: Tu és aquele que vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando os ferrolhos e as trancas. Tu és aquele que está sempre conosco. E nós somos gratos a Ti, ó Pai. Ajuda-nos nessa caminhada. Tira dos nossos corações aquilo que não Te agrada, aquilo que não glorifica o Teu nome, Senhor. Que cada um de nós possamos ser testemunhas vivas desta palavra. Possamos ser testemunhas do Senhor onde nós estivermos.
e possamos sentir o Teu amor, o Teu cuidado, o Teu aconchego, ó Deus, nos curando, nos libertando, nos transformando através da Tua palavra, para que essa igreja sadia, ó Deus, seja uma igreja produtiva, uma igreja que tem prazer em anunciar as boas novas, em pregar o Evangelho, uma igreja que testemunha os milagres do Senhor. Renova a fé do Teu povo, Senhor. Renova a esperança, ó Deus, daquele que está cansado, que está doente. Levanta aquele que está caído, Senhor. Que o Espírito Santo possa aquecer os corações, enchendo-os com a Tua presença, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.